E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuarmos a jornada, né, pela correção das questões pertinentes ao módulo 13. Agora nós vamos para a questão 165. A questão 65, ela apresenta algumas peculiaridades. Nós vamos ter uma sucessão de questões agora um pouco diferentes. A ESAF passou a adotar essas questões primeiro em 94, parou e voltou em 2003 nesse concurso de auditor fiscal do trabalho. São questões bastante complexas, onde o candidato tem que marcar verdadeiro ou falso e no final selecionar uma opção. Na verdade, uma mescla das questões estilo CESP com as questões estilo ESAF. Aí, a primeira questão dessa nova fase do nosso material, a questão de número 65, tem o seguinte enunciado. Analise as assertivas a seguir relativas aos poderes do Estado e suas respectivas funções e ao princípio hierárquico das normas e marque V, as verdadeiras e F, as falsas. Em seguida, marque a opção correta. É essa a instrução. Aí a primeira assertiva vem assim. Segundo a melhor doutrina, e você vai reparar que em várias assertivas a gente vai ter isso. Segundo a melhor doutrina, e os alunos me perguntam em sala, professor, qual é a melhor doutrina? A melhor doutrina é a indicação bibliográfica do edital. Então, para cada disciplina, é uma indicação bibliográfica. E aqui eles seguem, são questões doutrinárias, não são questões de natureza jurisprudencial, e eles seguem a posição dos autores que eles indicaram à época como sugestões bibliográficas para os candidatos que estavam a se preparar para esse concurso de auditor fiscal do trabalho de 2003. Então vamos lá. Segundo a melhor doutrina, poder político é a energia que possui o Estado, que o torna capaz de coordenar e impor decisões à sociedade estatal, com o intuito de ordenar as relações entre grupos sociais e entre os indivíduos entre si, com vistas a realizar seus fins globais, possuindo por características essenciais a unicidade, a indivisibilidade e a indelegabilidade. Quer dizer, a noção de própria soberania de Estado, o Estado como ente agregador, né, uma noção própria da teoria geral do Estado. Tecnicamente, essa questão não é uma questão de direito constitucional, mas são características efetivas, a unicidade, a indivisibilidade e a indelegabilidade dos poderes, e a partir essa é a melhor doutrina, essa opção, portanto, é verdadeira. Aí vem a segunda assertiva e diz assim: a função executiva, por meio do qual o Estado realiza atos concretos voltados para a realização dos fins estatais e da satisfação das necessidades coletivas, compreende a função de governo relacionada com atribuições políticas, colegislativas e de decisão, e a função administrativa da qual se vale o Estado para desenvolver as atividades de intervenção, fomento, polícia administrativa e serviço público. Quer dizer, sem isso, a organização estatal ela se dissolve, a gente passa a ter um sistema anárquico. Então, também faz todo o sentido do mundo, dentro ainda, agora já do direito constitucional, porque a questão fala da função executiva, que é uma das funções, uma das três funções do Estado. Repare que ele usa o termo função, que é muito mais correto que o termo poder, quer dizer, perfeita, assertiva, segunda assertiva verdadeira. Aí vamos para a terceira assertiva. Segundo a melhor doutrina, o respeito que um poder da União deve às prerrogativas e faculdades de outro poder insere-se dentro da característica da independência dos poderes, previstas no artigo 2º da Constituição. Na verdade, não há aqui uma correlação de respeito ou de hierarquia. Quando ele diz assim, segundo a melhor doutrina, o respeito que um poder da União deve às prerrogativas e faculdades de outro, insere dentro das características da independência dos poderes. Da independência não, da harmonia dos poderes, e, portanto, essa assertiva foi considerada falsa. Aí, a quarta assertiva. Por não existir hierarquia entre leis federais e estaduais, e efetivamente não existe, não há previsão no texto constitucional da possibilidade de uma norma federal, quando promulgada, suspender a eficácia de uma norma estadual. E aí, essa segunda parte está errada, que a gente sabe que existe essa possibilidade no artigo 24, quer dizer, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados poderão exercer competência legislativa plena. A superveniência, no entanto, diz o parágrafo
parágrafo 4º do artigo 24. A superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que couber. Não há aqui uma relação de hierarquia. Mesmo nesse ponto, não há uma relação de hierarquia. É apenas uma repartição de competências. Se cabe à União estabelecer normas gerais, então os Estados vão legislar suplementarmente. Se os Estados legislam suplementarmente e plenamente, então a superveniência de lei federal vai suspender a eficácia da lei estadual no que diz respeito às chamadas normas gerais. Portanto, essa opção está falsa, porque existe essa possibilidade sim. E a última opção, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a distinção entre lei complementar e lei ordinária não se situa no plano da hierarquia, mas no da reserva da matéria. Exatamente. A lei complementar não é hierarquicamente superior à lei ordinária. A lei complementar tem um âmbito de incidência material taxativo, ou seja, todos os assuntos que o Constituinte entendeu que deveriam ser regulamentados por lei complementar, ele marcou lei complementar, escreve textualmente no texto. E os demais assuntos na forma da lei. A lei ordinária tem um âmbito de existência material remanescente. Portanto, a última assertiva é verdadeira. Nós temos, então, como opção correta, a opção C. Verdadeira, verdadeira, falso, falso e verdadeira. Ok? Ainda dentro dessa linha de trabalho, a questão 66 vem com o mesmo enunciado, só que agora relativa à eficácia das normas constitucionais e às concepções de Constituição. Marque V ou F. Primeira assertiva. Segundo a melhor doutrina, as normas de eficácia contida são de aplicabilidade direta e imediata. No entanto, podem ter seu âmbito de aplicação restringido por uma legislação futura, por outras normas constitucionais ou por conceitos éticos jurídicos. Então, a norma de eficácia contida é aquela norma que tem uma parte que nasce pronta, auto-aplicável, mas há a possibilidade da lei vir restringindo, limitando a aplicação daquela regra geral. Enquanto a lei não vem limitando, a aplicação da regra geral se dá de forma plena. Portanto, essa assertiva está verdadeira. Segunda assertiva. Segundo a melhor doutrina, as normas constitucionais de eficácia limitada são do tipo normas declaratórias e princípios institutivos, quando determinam ao legislador, em termos peremptórios, a emissão de uma legislação integrativa, ou facultam ao legislador a possibilidade de elaborar uma lei, na forma, condições e para os fins previstos ou possuem esquemas gerais, que dão a estrutura básica da instituição, órgão ou entidade a que se refere, deixando para o legislador ordinário a tarefa de estruturá-los em definitivo mediante lei. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada são as normas declaratórias de princípios institutivos, tanto é que elas são chamadas de normas de eficácia limitada quanto a princípios institutivos, quando determina ao legislador, em termos peremptórios, a emissão de uma legislação integrativa, quer dizer, tem que fazer a lei integrando aquele direito ao mundo concreto, ao mundo jurídico. Ou faculta ao legislador a possibilidade de elaborar uma lei na forma e nas condições e fins previstos, para regulamentar, instituir, por assim dizer, aquele direito. Ou possuem esquemas gerais que dão a estrutura básica da instituição, órgão ou entidade a que se referem, deixando para o legislador ordinário a tarefa de estruturá-los, em definitivo, mediante lei. Isso também é possível. Então, são possibilidades, né, de aplicação da norma de eficácia limitada quanto a princípios institutivos. Essa assertiva me parece também verdadeira, dentro daquilo que a gente estudou, dentro de aplicabilidade de normas constitucionais. Aí vem a terceira assertiva e diz assim: a concepção de Constituição defendida por Conrad Hess. Quando aparecem esses nomes assim, Karl Lausenstein, Ferdinand Lassalle, Conrad Hess, o candidato que não está preparado, ele tem uma tendência a se desesperar, né? E aí esse tipo de questão permite isso. Você não se desespere, você já tem as duas primeiras assertivas verdadeiras. Aí você vai lá para o enunciado e você vê que só é possível a opção E. Se você tem certeza que as duas primeiras são verdadeiras, é uma maneira de você resolver. Se você não tem certeza, por exemplo, se as duas primeiras são verdadeiras, você pode simplesmente bloquear essa terceira assertiva e passar para a próxima. Não é o nosso caso aqui, a gente vai explicar todas elas. Mas na hora da prova, na hora do desespero da prova, você tem que usar de algumas técnicas de exclusão, né? Então, a terceira assertiva diz assim: segundo a concepção defendida por Conrad Hess, não tem pontos em comum com a concepção defendida por Ferdinand Lassalle, uma vez que, para Conrad Hess, os fatos históricos, políticos e sociais presentes na sociedade não concorrem para a força normativa da Constituição. Nisso, ele e Ferdinand Lassalle concordam, principalmente no que diz respeito aos fatos históricos.
Então, a concepção sociológica de Constituição de Conrad Hesse admite a influência de fatos históricos na elaboração desse texto constitucional. Portanto, essa está falsa, mas você não precisa ter esse grau de conhecimento. Você pode simplesmente, repito, não considerar essa assertiva e ir para a quarta assertiva, que diz assim: para Hans Kelsen, a norma fundamental, fato imaterial instaurador do processo de criação das normas positivas, seria a Constituição no seu sentido lógico-jurídico. Aí a famosa pirâmide de Kelsen, onde a Constituição está no ponto mais alto do ordenamento jurídico e todas as demais leis lhe devem obediência. Vamos imaginar que você não conheça nada sobre Kelsen. Tá legal. Então você vai para quinta assertiva, que diz assim: a Constituição, na sua concepção formal, seria um conjunto de normas legislativas que se distinguem das não constitucionais em razão de serem produzidas pelo processo legislativo mais dificultoso, o qual pode se materializar sob a forma da necessidade de um órgão legislativo especial para elaborar a Constituição, a Assembleia Constituinte, ou sob a forma de um quórum superior ao exigido para aprovação no Congresso Nacional de Leis Ordinárias. Essa quinta assertiva ela tem que estar verdadeira. Quer dizer, qualquer pessoa que estudou direito constitucional sabe que para elaborar a Constituição precisa de um órgão especial chamado Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. Então eu tenho certeza que essa última está verdadeira. Aí eu vou lá para as opções. Se eu tenho certeza que essa última está verdadeira, isso não me resolve muito problema, porque eu estou com a opção A, B, D e E com a última verdadeira. Mas eu tenho certeza que a primeira é verdadeira também. Aí eu já limito as minhas opções a B e E. Aí eu, sabendo que a segunda é verdadeira, então a opção correta só pode ser a opção E. E olha que eu não precisei de ter certeza sobre a opção assertiva 3 e a assertiva 4. Eu só preciso ter a certeza sobre a assertiva 1, 2 e 5, que são as assertivas mais fáceis. Então, por exclusão, a opção correta é a letra E. Questão 167. Na questão abaixo, relativa ao controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos no direito brasileiro, marque a única opção incorreta. Bom, agora nós já temos uma questão clássica, né? Ele quer a opção incorreta. Todas estão corretas, menos uma. No âmbito da administração pública federal, a suspensão pelo Senado Federal da execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal tem efeitos ex tunc. Não, a gente sabe que, em regra, o efeito é ex nunc, é ultrativo. O Senado edita a resolução suspensiva e confere a cada decisão em recurso extraordinário do Supremo, que teria apenas eficácia erga omnes, só teria apenas eficácia inter partes, efeito erga omnes, quer dizer, oponíveis a todos, mas desde a publicação da resolução suspensiva pelo Senado para frente, e não de forma retroativa. Essa inequivocamente está errada. Letra B. Segundo a atual disciplina do processo da ação direta de inconstitucionalidade, é possível a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncias de nulidade da lei, diferindo-se a data da nulidade para um termo futuro especificado na decisão. Perfeito, perfeito. Né? Essa também está corretíssima. Né? Peraí, vamos voltar à letra A. Tá dizendo, ele quer incorreta. No âmbito da administração pública federal, sim, só um minutinho. A letra B, ela tá correta, tá? Não tem dúvida, a letra B está correta, porque você tem o artigo 27 da Lei 9868, o artigo 11 da Lei 9882, que a gente já estudou. A letra B está correta. A letra A, desculpem, ela também está correta. Porque ele colocou aqui um adendo no âmbito da administração pública federal. Existe um decreto do presidente da República, e isso fez muita gente errar essa questão. Eu, por exemplo, estava errando ela, estava marcando a letra A como incorreta, e, na verdade, a letra A está correta, porque existe um decreto da presidência da República, do presidente da República, dizendo que, no âmbito interno da administração pública federal, os efeitos da suspensão do Senado produzem efeitos retroativos. No resto, não, o efeito é ultrativo, é ex nunc. Então, você vê que até eu caí nessa armadilha. Eu não li aqui, no âmbito da administração pública federal. Porque no âmbito da administração pública federal, o efeito é ex tunc. Portanto, a letra A também está correta. Desculpem. Então, letra A está correta, letra B está correta, letra C. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, admite-se recurso extraordinário de decisão de Tribunal de Justiça Estadual em sede de representação de inconstitucionalidade estadual, declarou constitucional uma lei municipal confrontada com o dispositivo da Constituição Estadual, cujo conteúdo é de reprodução obrigatória de conteúdo do dispositivo da Constituição Federal. É a ofensa reflexa, que a gente já viu em outras questões, também está correta. Letra D.
É admissível propositura perante o STF de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei distrital que disciplinou a cobrança do imposto predial territorial urbano em desconformidade com o texto da Constituição Federal. É admissível propositura perante o STF de uma ADIM, de uma lei distrital que trata de assunto de competência municipal? Não, não é. Então essa é incorreta. A ADIM só pode ter como objeto uma lei distrital que trate de assunto afeito à competência do Estado-membro. Então, a letra D, inequivocamente, está correta. E a letra E, a doutrina e a jurisprudência reconhecem o efeito repristinatório em relação à lei revogada que foi declarada inconstitucional pelo STF, o efeito repristinatório tácito, previsto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, que a gente já viu em outras questões. Repare a confusão que se instalou na cabeça do candidato que não conhecia esse decreto do presidente da República. Ele ficou entre a opção A e a opção D. Né? É claro que o candidato que estudou mesmo, ele diz, tem alguma coisa errada com a opção A. Eu vou marcar a opção D, porque a opção D eu tenho certeza que está errada, porque lei distrital de conteúdo municipal não pode ser objeto de ADIM no Supremo. Interessante isso, né, pessoal? Pois é, eu também achei. Então a questão 167, apesar do meu escorregão, a questão 167 é a opção D de dado. Se até eu escorrego, imagina o candidato, né? D de dado. Valeu, até a próxima.